Olá, Mauro Jorge aqui novamente e mais um vídeo dando sequência ao desenvolvimento do nosso sistema de controle de estoque para iniciante. Nesse vídeo nós vamos fazer a codificação da classe Model e da classe DAO da tabela de cliente. E vamos ver que para cadastrar um cliente, nós vamos precisar desenvolver também o módulo DAO das tabelas de endereço e telefone referente ao cliente. E no final, se o vídeo não tiver muito longo, nós vamos criar as story procedure para cadastrar o cliente, para fazer o CRUD do cliente. E na próxima aula, vamos partir para o desenvolvimento da tela de cadastro do cliente. E, se der tempo também, vamos fazer a codificação da tela, né? Que eu acredito que seja um pouco mais demorado, pois a tela vai pedir bastante controles e vamos ter que fazer alguns eventos para controlar bem o cadastro. Então vamos partir lá para o nossa Query Analyze lá do SQL Server e vamos abrir o script, né? Nós vamos usar bastante o script para fazer a Story Procedure e vamos abrir também nosso IDE do Visual Studio para desenvolver as classes Model e DAO do cliente, endereço e telefone. Eu já estou com o meu IDE aqui do Visual Studio aberto, com a classe do cliente Model. Eu já preparei toda a classe, né? E vou explicar para vocês como é que eu fiz. Então aqui o que vocês devem fazer no gerenciador de soluções, né? Aqui na nossa pastinha de Model, nós vamos clicar com o botão direito, né? Em cima da pastinha, vamos selecionar o adicionar classe. Assim que abrir a tela de adicionar o novo item, nós vamos aqui marcar a classe, né? Praticamente já vem marcado, e digitar o nome da classe Model Cliente, né? Que vamos seguir o padrão. Vamos colocar lá cliente model, né? Escrever aqui cliente model, né? E dar um adicionar. Como eu já tenho feito, né? Eu vou cancelar aqui, mas vocês cliquem no botão adicionar. Assim que abrir a tela, né? Nós vamos colocar o public aqui na frente da classe cliente model, né? E vamos aqui abrir o nosso Query Analyzer e na tabela. Vamos abrir aqui a tabela de cliente, né, para ver os campos que nós vamos precisar levar lá para dentro do nosso model, né. Então aqui vamos abrir cliente, colunas, e nós temos lá o ID cliente, o nome CLI, e-mail CLI e o ID da situação, que é a chave estrangeira da tabela de situação, né. Então voltando lá para a nossa classe, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui as nossas regions, né, vamos criar as variáveis private aqui, né? Nós vamos encapsular, né? Aqui nós vamos ter a region de construtor e aqui as regions das propriedades, né? Então vamos declarar lá as variáveis referente aos campos da tabela de clientes, né? ID cliente, nome CLI, e-mail CLI e ID situação. Então estamos aqui o ID cliente, uma string nome cliente, o e-mail CLI e a situação vai ser do tipo objeto situação model, porque nós vamos fazer referência à classe situação model para pegar os dados lá da classe responsável pela situação. Então as variáveis são essas aqui. O nosso construtor, nossas propriedades, vamos primeiro falar das propriedades. Como é que nós vamos construir as propriedades? Vamos selecionar aqui todas essas variáveis com o botão direito aqui selecionar a opção ações rápidas e refatoração, e aqui vamos selecionar aqui, ó, encapsular campos, mas ainda usá-los. Tá? Ao selecionar essa opção, ele vai montar aqui para a gente esse grupo aqui de propriedades, tá? Dessa forma que está aqui. E para o construtor, nós vamos criar um construtor aqui para essa classe e vamos criar uma instância da situação model dentro desse construtor. Então toda vez que nós instanciarmos aqui o cliente model, ele vai instanciar o model situação, okay? Para a gente poder usar a propriedade referente a essa situação model. Então
a nossa classe cliente model está completa dessa forma. Vamos fazer agora o model do endereço do cliente. Por quê? Porque quando nós montarmos a nossa tela de cadastro de cliente, nós vamos ter na mesma tela a informação do endereço do cliente e do telefone do cliente, que vai ter, que pode ter, o telefone pode ter mais de o cliente pode ter mais de um telefone. O endereço vai ser único, mas o telefone vai ser, o usuário vai poder cadastrar mais de um telefone. Então vamos partir lá para criar a classe model, endereço do cliente model, endereço CLI model. Aqui nós vamos criar também, fazer a criação da classe model, endereço CLI model. Da mesma forma que nós criamos o cliente model, vamos fazer para o endereço CLI model e para o telefone CLI model, tá? Botão direito do model, selecionar adicionar, esperar selecionar a classe, ao abrir a tela, marcar o template de classe, dar um nome, né, para endereço CLI model e telefone CLI model. Vamos fazer as duas situações. Vamos primeiro fazer a CLI model. Vamos entrar lá na tabela de CLI model, endereço CLI, né? E nós vamos ter esses campos aqui, né? Endereço CLI, logradouro, número do logradouro, complemento do logradouro, o CEP, a referência do cliente e a referência do bairro. Então nós temos a rua, o nome da rua e em que bairro essa rua está localizada. Então vamos pegar esses campos e levar lá para a nossa classe endereço CLI model. Vamos criar primeiro as variáveis, né, dentro da sua região, né, o ID endereço CLI, logradouro CLI, num logradouro CLI, complemento logradouro CLI, CEP CLI, cliente model do tipo cliente model, né, do objeto cliente model, e o bairro também bairro model, o objeto bairro model, né. O construtor, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos instanciar essa variável, né, cliente model, para a gente ter uma instância do objeto cliente model, e vamos instanciar a variável bairro model também do objeto bairro model. Toda vez que nós instanciarmos o endereço CLI model, nós vamos instanciar o cliente model e o bairro model. E nas propriedades, né, vamos fazer do mesmo jeito, no mesmo caso do cliente model, vamos selecionar as variáveis, botão direito, adicionar ações rápidas de refatoração, selecionar, encapsular campos, né, mas ainda utilizados, e clicar, ele vai criar as propriedades aqui para a gente. Então fica montado dessa forma a classe endereço CLI model. Vamos partir então para mais uma classe, né, que vai ser o telefone CLI model, que vai ser criada da mesma forma que nós criamos as outras duas classes, né? Então vamos ter as variáveis, vamos ver a tabela como é que é, né? Telefone CLI model. Nós temos lá o ID do telefone, o DDD, o número do telefone, o tipo de telefone e o ID do cliente, né? Aqui eu estou vendo o seguinte, eu acho que tem um errinho lá dentro do script. Vou dar uma olhada e já volto com vocês aqui. Bom, o que eu verifiquei é o seguinte, que ali na tabela de telefone, aqui ó, o ID cliente ele não está marcado como FK na tabela telefone CLI, né? Então eu fui dar uma olhada aqui na definição das chaves estrangeiras, realmente não está fazendo referência ao ID cliente como chave estrangeira na tabela de telefone CLI. Então nós temos que criar o seguinte, essas linhas aqui, para a gente fazer a referência do ID do cliente na tabela telefone CLI. Aí eu fui verificar que o fornecedor também não está fazendo essa referência, aqui na verdade é fornecedor, né? Tem que criar essa referência aqui também, e na tabela de funcionário tem que fazer também essa referência. Então aqui é um errozinho, uma falhazinha que estava no nosso script, né? Então vocês criem essas linhas aqui e rodem de novo o script para poder nós criarmos a referência de funcionário na tabela de telefone do funcionário, fornecedor na tabela de telefone de fornecedor e o cliente na tabela de cliente. Então vamos rodar aqui, as story proceed, vamos aguardar um pouquinho a execução dessas linhas, né? Comandos concluído com êxito. Então agora nós vamos dar um refresh aqui no banco
e vamos ver se agora ficou legal lá a nossa referência das chaves estrangeiras. Aqui, ó, telefone CLI, colunas. Agora sim, lá, referência FK de cliente, né? Fornecedor e funcionário. Tá, agora ficou legal. Então faça essa correção aí no script de vocês, rodem o script e vamos voltar lá para nossa classe de telefone CLI Model. Então nós tínhamos visto aqui a criação dos campos, né? Aqui criando objetos, né? Variável do tipo do objeto, né? Cliente model e tipo telefone model. O construtor, nós vamos criar uma instância do cliente model e do tipo telefone model dentro do construtor. E as propriedades, aquele mesmo esquema, né? Selecionar, botão direito, ações rápidas e selecionar aquela opção que eu mostrei nos outros casos. E vai criar aqui as propriedades para a gente. Então agora nós temos o cliente model, o endereço CLI model e o telefone model. E no vídeo anterior nós já tínhamos criado tudo relativo já ao CRUD do cliente, né? Então nós acabamos aqui de criando as classes model de cliente, endereço, telefone. Vamos partir agora para as classes DAO dessas três tabelas, né? Dessas três entidades. Então vamos fechar aqui essas classes e vamos abrir cliente DAO, endereço CLI DAO e telefone CLI DAO. Então vamos lá. No cliente DAO, na verdade eu peguei o que nós já tínhamos feito nas outras classes, né? Que é tudo mais ou menos parecido, mudei só o nome dos campos, né? Então as variáveis são a conexão, a SQL Connection, né? E é o acesso a banco, a variável retorno. No construtor nós vamos instanciar a classe, o objeto acesso banco e vamos criar uma conexão no construtor. E os métodos são todos aqueles que nós já vínhamos fazendo para as outras classes, né? Incluir cliente DAO, nós vamos passar aqui o objeto cliente model, vamos criar aqui um SQL command, passando o nome da story procedure e da conexão que nós criamos aqui em cima no construtor. Aqui nós passamos os parâmetros para story procedure, que é o nome. Na inclusão a gente precisa do nome do cliente, do e-mail, do ID da situação. Abrimos a conexão e executamos a query e no finally fechamos a conexão e retornamos o código do cliente que acabou de ser incluído. Na alteração, que é muito parecido, né? Passamos aqui o objeto cliente model, criamos aqui o SQL command, passando como parâmetro a story procedure e a conexão, passamos os parâmetros, aqui a gente inclui o ID cliente, né? Que nós vamos fazer uma alteração em um determinado cliente. Nome cliente, o e-mail e a situação. Abrimos a conexão e executamos a story procedure retornando o ID do cliente. No Finder fechamos a conexão e retorna para quem chamou o ID do cliente. A exclusão a gente passa como parâmetro o ID do cliente, cria o SQL command, passando a story procedure e a conexão. Adicionamos o parâmetro para a story procedure, que é o ID do cliente, abrimos a conexão, executamos a query e retornamos o ID do cliente que foi excluído. No finally, fechamos a conexão. Temos aqui também um método que retorna todos os clientes. Executa o método da classe conexão, né? Passamos do objeto conexão, né? E passamos como parâmetro o procedure e a conexão. Então, esse aqui é o DAO da classe DAO, cliente DAO. Vamos precisar também do endereço, da classe de endereço, que nós, na hora que formos incluir o cliente, nós vamos incluir o endereço e o telefone dele, né? Então a classe de endereço é a mesma coisa, né? Criamos as variáveis, né? SQL Connection e a variável objeto de acesso a banco. No construtor nós instanciamos o objeto acesso banco, cria uma conexão e os métodos são aqueles: incluir, incluir endereço CLI DAO, né? Passando o objeto endereço CLI model, e dentro do SQL command nós passamos a story procedure e a conexão, né? Aqui vamos colocar
this, né, para a gente identificar bem esse cara aqui, né. Passamos os parâmetros, né, para procedure, que são os campos da tabela, né. Abrimos a conexão e executamos a story procedure. No Finally, fechamos a conexão e retornamos o ID do cliente, né. No alterar, a mesma coisa, passando para o objeto endereço CLI modo como parâmetro, criamos o command, passando a story procedure para alterar, né, de alteração, endereço CLI alterar, e a conexão, né. Passamos também os parâmetros para a story procedure, para alterar os campos, né, e aqui nós temos que incluir o ID do endereço do cliente. Abrimos a conexão, executamos a story procedure, fechamos a conexão no file e retornamos o ID do cliente. E para excluir o endereço, nós passamos o ID do cliente. Passamos como parâmetro para o SQL command o nome da story procedure, a conexão, passamos o ID do cliente aqui no parâmetro, abrimos a conexão, executamos a query, fechamos a conexão e retorna o ID do cliente. Ok? Aqui esse método aqui nós não vamos ter no momento. Aí o telefone CLI DAO, vamos a mesma coisa, né? Variáveis, que nós já falamos nas outras classes, tudo é mais ou menos a mesma coisa. No construtor abrimos aqui a conexão, criamos uma conexão, né? E o método incluir, alterar e excluir é a mesma coisa, né? Passamos o objeto telefone CLI modo, criamos o command, o SQL command, passamos o nome da story procedure e a conexão que nós criamos aqui em cima. Passamos os parâmetros aqui para a story procedure, que são os campos da tabela, abrimos a conexão, executamos a story procedure, fechamos a conexão e retornamos o ID do cliente. Aqui é a mesma coisa, passamos o objeto telefone CLI model, aqui nós criamos o SQL command, passamos o nome da story procedure e a conexão. Aqui passamos o ID do telefone, né, que nós vamos alterar, e o resto dos campos, né. Abrimos a conexão, executamos a query, fechamos a conexão e retornamos o ID do cliente. Aqui no excluir, nós criamos um SQL command, passamos a story procedure, a conexão que nós criamos no construtor, passamos o parâmetro, que é o ID do telefone do cliente, né. Abrimos a conexão, executamos a query, fechamos a conexão e retornamos o ID do cliente. Então, dessa forma, nós criamos o model e o DAO para a inclusão do cliente. No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade a esse vídeo aqui, vai ser uma continuação desse vídeo, que nós prometemos criar as story procedures e não vamos fazer nesse vídeo, vamos fazer no próximo. Vamos ficar por aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal. Se gostarem do vídeo, vocês deem um like, né? Ative o sininho para receber as notificações, compartilhem com seus amigos que desejam entrar no ramo de programação, compartilhe o máximo que você puder com todos os seus amigos, estudem bastante e vamos partir no próximo vídeo para a criação das story procedures. Um abraço a todos, conto com vocês no próximo vídeo, não deixe de assistir o vídeo todo até o final. Se tiverem dúvida, retorne o vídeo, parem o vídeo, retorne onde vocês estão com dúvida. Entendam direitinho o que eu fiz aqui. Qualquer dúvida, coloque nos comentários e vou responder assim que possível. Um abraço a todos, estudem bastante e até lá.